Leilui Nishmat, pela elevação espiritual, Abi Yaakov Kadosh Ben Alice, Zichrono Libracha, Chaya Batarter, Zichrono Libracha, Aharon Ben Barak, Zichrono Libracha, todos que passarem pelo nosso pensamento, todos que precisarem também de cura, Deus mande luz para todo mundo que precisa, e clareza. Hoje a gente vai começar um novo estudo, um novo objeto de estudo, por assim dizer, que é a leitura da Torá. É algo muito difícil, é um caminho que não é curto, mas que é interessante, é uma tradição muito antiga e que serve justamente, se a gente parar para pensar, para difundir a Torá para as pessoas. A pessoa que pega a responsabilidade de ler a Torá em público, ela está comunicando como se fosse a Torá para as pessoas ouvirem e aprenderem. Certo? A denominação é Kriyat Torá, a leitura da Torá, como a gente falou agora há pouco. E interessante que a forma que a gente adota hoje nem sempre foi assim, muitas mudanças ocorreram, mas o espírito sempre está presente, independente da forma como foi interpretado. Muitos acreditam que esse costume, ou essa lei, essa mitzvah de leitura da Torá, foi instituída pelo próprio Moshe Rabbeinu, pelo que dá para entender em alguns versículos da Torá. Outros acreditam que vem da época de Ezra, tem algumas discussões, tem alguns versículos que fazem alusão, mas a gente entende a princípio que algumas leituras já são diretamente a Torá que institui, quando ela nos manda lembrar. O que quer dizer lembrar? Aqui a gente tem um registro, uma narrativa. Quando você vai ler a narrativa, prestar atenção, você vai lembrar o que aconteceu, você vai aprender, ver, lembrar, enfim. Vai ter a oportunidade de não deixar que se perca um conhecimento. Quando que a Torá é lida? Quem sabe dizer? Quem tem na ponta da língua essa resposta para mim? Vocês sabem pelo Tatu. Oi? Hagim e Shabbatot. Hagim e Shabbatot. Só? Durante a semana. E durante a semana? Segunda e quinta. Parashat Shavuot, 2 em 2 dias. Na Parashat Shavuot. Continue. Os reis tinham a obrigação de ler uma vez por ano também na festa, né, de Sukkot, não? Quem? Os reis. Vamos chegar lá também. Pois em Israel, às vezes tem que fazer essa. Vamos usar esse. Tem que ler também uma parte do Guarim, assim. Vamos começar pelo mais habitual. Primeiro, todo sábado, a leitura mais plena que a gente faz é no sábado de manhã. Atualmente, o costume predominante, mas nem por isso absoluto, é o que se lê a Parashá inteira, todo Shabbat, a gente lê a porção da semana inteira. Essa semana vai Shlach. Semana passada vai Etzer. Certo? Esse formato nem sempre foi assim. A gente tem registros no Talmud, Yerushalmi especificamente, que dizem que em Israel eles terminavam a Torá uma vez a cada 3 anos. Eles liam 1/3 da Parashá toda semana. Isso porque assim não ficava tão longo, as pessoas talvez não entendiam. Se fosse uma coisa muito longa, talvez tinham dificuldades. Então, hoje em dia, muitas comunidades conservadoras seguem esse costume e fazem a leitura trienal. A Torá é terminada na sua totalidade uma vez a cada 3 anos. Mas eles seguem a mesma Parashá da semana e ela só é lida um pedacinho menor, 1/3, por assim dizer, dela. E de forma que Simchat Torá, todo mundo termine o ciclo da leitura da Torá junto, mesmo aqueles que não terminam todo ano a leitura no todo. Como eu falei, o costume predominante é que se lê a Parashá inteira todo Shabbat. Assim é feito aqui, inclusive. Vou fazer nenhum comentário. Fora o sábado de manhã, a gente sabe com muita habitualidade, graças a Deus, que no sábado à tarde também tem Kriyat Torá.
Alguém sabe me dizer a diferença entre a leitura do sábado de manhã e sábado de tarde? Por acaso é a mesma leitura que a gente faz? Com alguns detalhes diferentes. O número de hoje é mesmo. De manhã, nós fazemos o shacharit, o intermédio de Abraham, e sábado de manhã. E à tarde, Minchá, por Isaac. Então, mas isso é de quem a gente aprende. Eu estou perguntando assim, a leitura da Torá que a gente faz no sábado de manhã é a mesma leitura da Torá que a gente faz no sábado à tarde? Não, é o próximo da outra semana, né? É menor, Semana que né? vem, né? É menor. Próximo. Vocês dois estão falando uma coisa certa. Primeiro, ele que está falando a primeira coisa mais certa, mais precisa. No sábado à tarde, a gente já lê a porção da semana seguinte, porque no momento que no sábado de manhã Assim. fizemos a leitura inteira da Parashá, ou o terço, ela é dada por lida. Esse é o encontro principal da semana para, entre aspas, o estudo da Torá, né, no momento da Tefilá. E por isso, de tarde, já é a nova Parashá, como você falou. É menor. Os primeiros versículos. São 3 aliados. E aí, Os primeiros versículos. Terço, né? Primeiros são os primeiros versículos, mas quanto? Alguém sabe quantificar? 3 aliados. 3 aliot está certo, mas que 3? São as 3 primeiras do Shabat, a mesma? Do Shabbat seguinte, então. Mas são a mesma do sábado de manhã? Não, Elas são diferentes. Como se fosse semanalmente. Eita! Olha, doutor! Olha, doutor! Quem quiser abrir o champanhe. E aí, galera? A leitura que é feita no sábado à tarde é o mesmo molde da leitura que é feita no dia de semana. Alguém sabe qual a diferença da leitura para a leitura completa que é feita no sábado de manhã? Não precisa chutar. Se alguém já estiver familiarizado, fala. Vou explicar. A leitura completa da Parashá no Shabat é dividida em 7 aliot, 7 divisões, que representam 7 pessoas chamadas para subir, como se fosse aqui na Bimá, e falar brachá diante da Torá, certo? Isso a gente já sabe, que a gente já viu como funciona também no Tatu. As 7 são divisões do todo da Parashá, e depois ali do Maftir, que é uma divisão pequenininha que repete uma parte da 7ª, da última. Mas isso eu digo só a título, por enquanto, de curiosidade. No momento que, se Deus quiser, a gente começar a praticar, vamos ter oportunidade de entender isso mais facilmente. A primeira das 7 leituras do sábado de manhã será necessariamente a mesma porção lida nos dias da semana anterior e no sábado à tarde anterior. O que eu estou querendo dizer? E aí sim entra o que o Silvio falou, a divisão dos 3. Dividido em 3 aliot. Então, 1/7 de cada porção, dividido por 3 pessoas que são chamadas, é lido tanto no sábado à tarde quanto nos dias de semana de manhã. Ficou confuso? Quero que eu repita? São as 3 pessoas do próximo. Então, Isso. A primeira, então, segunda e terceira do. vamos falar, ó, hoje é segunda, terceira e quarta, segunda-feira, é isso? Parashat Vaishlach, certo? Hoje de manhã foi lido na Torá o trecho de Parashat Vaishlach. Que trecho é esse? Quem já consegue me responder? Hoje seria o segundo trecho, ou não? Não, é o mesmo, mas qual é? Quanto que ele é? 1/7 da leitura que vai ser feita no sábado que vem. Ele é a primeira, a aliá que é dada para o Cohen, normalmente a bênção do Cohen, na Torá, dividida por 3, que aí é Cohen Levi Israel, que é chamado nas leituras, tanto dia de semana como hoje, quanto no sábado que passou agora à tarde, que a gente fez lá no Tatu. A gente leu Vaishlach, e de manhã leu Vayetze. 7 pessoas, 3 pessoas. A diferença, assim, é um pouco confuso, só para a gente decorar, mas é fácil de entender. A primeira parte da leitura total dela, e a divisão que normalmente é feita nos Humashim, nos livros que tem a Torá, é a divisão do Shabat. Para você entender qual a leitura que vai ser feita durante a semana, olhando só no Humash, você sabe
aonde vai terminar, mas você ainda não saberia dizer a divisão. Para saber a divisão, exatamente, você olha no Sidur, porque o Sidur tem a leitura de dia de semana. Até porque o Sidur não tem a Torá inteira, mas tem a leitura de dia de semana e de sábado à tarde, para que todo mundo possa acompanhar. Tá? É muito importante para a gente poder estudar a leitura da Torá, pessoal, que todo mundo se esforce bastante em leitura hebraica. Leitura hebraica não é fácil, mas também não é tão difícil se a gente parar para pensar que eu não estou falando de entender, não estou falando tanto de escrever, traduzir. É realmente tentar ler, tentar adequar nossa pronúncia da melhor maneira, porque aí realmente isso pode se tornar uma coisa muito próxima para qualquer um que quiser. Certo? Muito bem. A gente vai estudar na Kriyat Torá, na leitura da Torá, as melodias ashkenaz e sefas em geral. Vamos pegar um pouquinho do YouTube, vamos pedir para alguns colaboradores gravarem e mandarem, separando, também podemos mandar para o grupo. Mas antes de falar disso, eu queria só terminar de elencar os dias que a gente faz a leitura da Torá que faltou. Fora segunda, quinta, sábado de manhã e sábado à tarde, quando é que a gente faz leitura da Torá? Quem me diz? Segunda, quinta. Segunda, quinta, sábado de manhã. E sábado à tarde. Quando mais a gente faz a leitura, além dessas datas? Na Avit também faz? Oi? Na Avit também faz? E a gente não faz. Só em Simchat Torá. Você fala Shaharit, então na Mehá. Shavuot, Yom Kippur, São 6 ali, 8, porque... Shemini Atzeret, Sukkot. Sukkot. Sukkot Quando faz. mais? Não, aqui do Shabbat maior. Vocês não estão percebendo alguma coisa? Não. Em todas as datas festivas. Por que isso? Quem me responde? Diga lá. Por que nas datas específicas a gente precisa ler a Constituição? Para que o povo, mesmo na comemoração, não se esqueça dos preceitos das leis. Para que, principalmente no momento de reunião, o conhecimento seja compartilhado. Porque o maior número de pessoas que vão ali para as testemunhas. Então, naturalmente, nas datas especiais é feita a leitura da Torá. 9 de Av. E também a leitura de A leitura de Torá também? Não? Então, E mas por isso a também se leitura é uma lê? leitura específica do dia. Purim. A exceção para essa, entre aspas, proibição de não estudar, é estudar assuntos relacionados ao dia, à história, a lembranças trágicas. Só uma Hanukkah pergunta. não tem Hanukkah não leitura. tem, né? Hanukkah não Que é tem. só para as grandes festas, né? Não, só pra... Mas na verdade, os sábios instituíram essas leituras, a maioria delas, então, eu não estou lembrando agora, eu acho que tem uma de Hanukkah, assim, que não fala sobre Hanukkah, mas fala sobre um procedimento de sacrifícios. Eu não estou seguro Tá no disso. Sidur parece, no Sidur fala, no Sidur fala. No Sidur tem, é isso fala. mesmo. Sidur tem. Muito bem. Tem uma pequena paraxá do Sidur. Então, todas as datas, jejuns, não só Tisha B'Av, jejuns em geral a gente faz uma leitura especial. Alguém sabe qual? Qual é a pergunta que ele pediu? Qual a leitura de jejuns? Deixa eu ver lá qual que é Isso aí, não sei. o... Tammuz tem? Tem tantos. É que nem rodízio de placa de calor. Rodízio de placa de calor. Nos jejuns, é feita a leitura que fala sobre Moshe ter destruído as tábuas da lei e a preparação das segundas tábuas para serem entregues. E Deus perdoa o povo. Porque justamente os jejuns lembram momentos de dificuldade que nós passamos, que historicamente só vieram ao nosso povo, porque nós não agimos da maneira ideal. Certo? Na leitura ela sempre nos traz elementos, inclusive. Nas festividades a leitura está associada às festividades, ela explica várias coisas normalmente. E durante o ciclo do ano, acabou se estabelecendo de estudar a paraxá da semana por causa da leitura, e não o contrário. Isso demonstra pra gente o quê? Que a leitura da Torá deixou de ser um momento de estudo
se tornou um momento de ouvir. Inclusive é muito importante não conversar, né? Principalmente nesse momento da reza. Quando a Torá está fora do Arona Kodesh e tal, nossas atenções têm que estar voltadas ao máximo para ela. Muito bem. Como foi falado, numa data específica, era feita a leitura da Torá em público, no Beit HaMikdash, quando tinha justamente a obrigação de reunir o povo lá. No primeiro dia de Sukkot, o rei fazia uma leitura pública para todas as pessoas. No ano seguinte do ano sabático, a título de curiosidade. E é interessante que a gente tem registros da prática da leitura da Torá até de antes da instituição das rezas, por incrível que pareça. E é muito interessante a gente pensar que provavelmente as rezas foram inspiradas pelo estudo da Torá. Qual a estrutura que as rezas adotam? Vamos esquecer um minuto a Amidá no momento, mas vamos pensar, o Shema Israel, de onde provém? Todo mundo que responde rápido? De Devarim. Da Torá? De Devarim. Muito bem. De onde provém o Ashrei? De onde provém o Ashrei, o Hallelujah? Terrilim, muito bem. 145, alguma coisa. Ou seja, da onde vem tudo? Da onde vem toda a nossa... A Torá. Tudo da Torá e de Terrilim, na Tudo realidade. vem do Tanakh, da Torá, do Nevi'im, Ketuvim, enfim. É a grande inspiração. E provavelmente foi sendo acrescentado no momento que o povo precisava de mais elementos para se agarrar, porque provavelmente estava se desagarrando. Então, assim, a princípio, a leitura da Torá não é um estudo específico que alguém em fase inicial deva se propor a título de tornar-se um leitor em público, mas é um objetivo nobre. A leitura da Torá com frequência deve ser feita principalmente no início, a título de estarmos familiarizados ao máximo com as suas histórias e os seus registros, os seus ensinamentos. Então, né? Então, a gente está aqui se propondo a estudar. Eu realmente estava esperando que talvez alguém daqui da sinagoga mesmo viesse participar com a gente, para ver se a gente motivava eles. Mas com certeza isso vai ser uma grande soma para cada um que quiser depois levar isso para frente, seja no estudo individual, seja adquirindo funções, inclusive lá no Tatu, de ordem, né, de tornar as coisas públicas, de fazer a leitura, de conduzir alguma coisa. Eu sempre estou à disposição, mesmo com os horários malucos, para ajudar quem tiver esse interesse, até porque eu gosto muito dessa parte. Muito bem, a gente ainda tem alguns minutinhos, então vamos ao que interessa, né? Vamos falar um pouquinho agora mais concretamente sobre a leitura em si. Todo mundo está minimamente familiarizado com as letras hebraicas aqui? Como que vocês estão? Assim, eu vou explicar o que acontece. A leitura da Torá, como o próprio nome do conceito diz, é uma leitura, não é decoreba. Agora, a pronúncia correta, a melodia, os intervalos, tudo isso sim é decoreba. Mas mesmo a leitura, ela é decorável. Em grande parte das pessoas que fazem a leitura, principalmente nas que não estão habituadas, porque você decora e na hora você lê aquilo que você sabe de cor. Se você sabe a letra de uma música de cor e começa a tocar e você tem a letra em mãos, a chance de você não errar é muito maior. Por isso é proibido, por exemplo, ler a Torá de cor. A gente não pode correr o risco de errar. E por quê? Você não tem que começar a ler tudo de novo? Oi? Você não tem que começar a ler tudo de novo? Por quê? Você vai passar Mas não ser errado. é errado. Você vai passar E- errado. Pode alterar, né? Você pode esquecer alguma E coisa. boa. né? Não pode ser alterado. É. Você vai estar alterando a própria palavra. A gente acabou de falar qual a função da leitura da Torá, é ensinar, é comunicar, a gente se reúne para aprender. Portanto, pensando num contexto antigo, onde não tinha impressão, de novo, onde as pessoas não tinham como acompanhar, uma pessoa tinha que ler em voz alta, com uma entoação perfeita,
E Sem erro. cada palavra sem erro, para não correr o risco de dar margem a uma interpretação errada e aí acabar causando vários problemas. Por isso, além de todos os cuidados com a pessoa que vai fazer a leitura, existem os cuidados com a Torá. Por isso a lei, a Halachá, é tão dura com relação à Torá. Tem todas as letras perfeitinhas, não tem um errinho, não tem um não sei o que, um lá lá lá. Quando hoje a gente se pergunta, mas o que isso tem a ver? Porque normalmente a impressão não erra, e mesmo que esteja, todo mundo vai ter alguém que vai corrigir. E isso também é interessante, a gente já trocou essa ideia. Isso também é interessante, porque isso aumenta a participação das pessoas, começa a ter uma interação. E aí a gente começa a voltar para a origem desse costume, que era justamente compartilhar conhecimento. E não uma pessoa ficar aqui lendo um monte de coisa em hebraico antigo e ninguém entender nada. Qual a função? Digo mais, por enquanto nós nos consideramos, devemos sempre nos considerar, mas enfim, iniciantes, talvez seja o ideal, pelo menos uma vez, se possível, mas até mais do que isso, a gente lê uma tradução. Seja, por exemplo, no Tatu, que a gente avisar, a leitura vai ser na página tal do Sidur, quando é do sábado à tarde. Sábado de manhã tem que pegar o Rumash, e aí também tem a tradução ali de Moisés, ou Torá Viva, sei lá. E ler uma vez a tradução, tentar entender o que aquilo está transmitindo, qual a parte da história está sendo registrada ali. A gente tem que se apropriar muito do conhecimento, porque isso só vai nos ajudar depois. Independente da facilidade ou não de cada um com o hebraico, o conhecimento ajuda, depois a gente entender a tradução das palavras, tudo isso vai criando um caminho de crescimento, de auto... Como é que fala? Quando a pessoa aprende sozinha. Autodidata. É isso mesmo. Muito bem. Como que é a escrita da Torá, gente? Até hoje a gente conserva a forma antiga a qual ela era escrita. Não importa que a gente já tenha impressão, ela continua sendo escrita à mão por um sofer, que é o escriba. E diferentemente dos outros tipos de pergaminhos que nós ainda conservamos, como Mezuzá e Tefilim, o pergaminho da Torá tem uma santidade maior. A gente pode segurar na mão um pergaminho de Tefilim, que inclusive um dia eu vou trazer aqui para o nosso estudo, eu tenho uns, e pode segurar na mão um pergaminho de Mezuzá. Tem gente que diz que é bom fazer Netilat Yadayim, ou lavar a mão. O pergaminho da Torá a gente evita de encostar. Primeiro porque ele é mais sagrado, e segundo porque qualquer estrago pode ser um estrago de grandes proporções. Esses textos que estão nos pergaminhos, eles têm pontinhos? Não. Portanto, para que a gente possa ler perfeitamente, eu preciso estudar antes. Certo? Como que a gente aprende as melodias para entoar a leitura? Os pontinhos, né? Os Nekudot, né? Sabe como chama os pontinhos? Nekudot. Nekudot? Nekudot são pontuação, mas Ah, aqueles pontinhos que você tá falando no meio pra... da melodia, para o canto. Ah, não sei. Chama Teamim. Como? Teamim, ou Ta'ameh Amikra. Os faradim geralmente falam Ta'ameh Amikra. Ta'ameh é as melodias, Amikra da leitura. Mikra geralmente é leitura da Torá. A expressão Mikra, apesar que o verbo é leitura, mas... Certo? Seria os pontos da melodia da escrita, é isso? Oi? Seria os pontos da melodia da escrita? Ponto da melodia... Ah, não entendi, peraí. Seria os pontos da melodia da escrita, é isso? Os pontos, a pontuação melódica em cima do texto, exatamente. A Torá não traz isso, mas você estuda antes no livro, pratica, depois olha a Torá. Tem um livro específico para isso, eu não sei quem já teve a oportunidade de ver, chama Tikkun. Eu não sei se aqui na sinagoga tem, eu não trouxe o meu hoje, mas que ele tem o texto dividido
já com as letras da Torá, já com as colunas igual da Torá, um lado com pontuação, um lado sem. Aí você já prepara em um, treina no outro. Prepara em um, treina no outro, prepara em um, treina no outro, depois lê os 3. E assim você vai decorando. Aí esquece continua. Aí nem precisa mais. Entendeu? Ticum, né? A pontuação melódica, que são os teamim ou os tabeamikra, mostra como você entoa a voz, como você projeta ela naquele contexto. Eu até vou dar uns exemplos aí e vai dar para entender. E essas folhas que eu vou começar a passar, aproveitando já deixa, para quem não lê hebraico, vai poder se esforçar. São nomes específicos, então assim, também não é nada muito grave, não existe essas palavras. São nomes, né, nomes dos tons melódicos. E o problema é que cada um vai ter que depois circular os sinaizinhos, porque eles não estão marcados. Mas eu posso passando e vocês vão ver que eu marquei. A folha está dividida em duas. O texto de cima, Shemot HaTeamim Lefi Seder Ashkenazim, o nome das melodias, dos sinais melódicos, de acordo com a ordem dos Ashkenazim. E embaixo, Shemot HaTeamim Lefi Seder Asefaradim. Mais um aqui. Você tem mais por acaso ficou sem? Esse aqui já está escrito. Você ficou sem? Faltou duas aqui, ó. Acabou. Quem ficou sem, pega o livro branco ali, já pega um para mim também. O seu também já está marcado. Quem tiver dúvida, o Leandro ajuda, o seu dele já está marcado. A parte de cima, que tipo de hebraico é? Acho que não é. Não, o hebraico é um hebraico que foi instituído para o treino das melodias, não algo especial, um nome. Tem que aprender, tem que estar diferente. Pego lá mais É na terceira página, você vai ver igual o Xerox da galera. Então, quando é palavra desconhecida também. Eu já mandei isso aí também no grupo, viu? Do WhatsApp. Depois, quem quiser, vai ter no celular já de boa. Depois eu te dou meu e-mail, você passa no meu e-mail? Então, pra mim fica trabalhoso, mas eu pedi pra turma escrever. Ah, eu mando. Pode ser. Posso mandar o seu e-mail no grupo para a galera que puder Pode mandar ser, pra ele. beleza. Eu te passo então. Terceira página. Primeira. Seria Ceder. Aqui é um reis. Paradim. É igual. Essa paradim, acho que ela Aqui é o S. Alguém consegue ler? Esse é o SH. E de cima? Gaguejando, mas consegue. Gaguejando, mas consegue. Gaguejando sai. Gaguejando sai. Não tem problema. Estamos entre amigos. Vai lá, Maurício, lê a primeira aí, Maurício. A primeira linha. Pode ler a primeira linha. Desde o Shmot? Hã? Desde o Shmot? Não. Kadma? Cadma. Kadma, Pasta, Pasta de novo, Menar, Munar, desculpa, Munar, Zarka, Munar, Tegol, Munar, Revi, Pode parar. Leitura perfeita, meu querido. Parabéns. Voltemos à primeira palavra que ele leu, Kadma. Eu quero que vocês prestem atenção se tem algum símbolo aí que não é símbolo que referente a vogais, a escrita. tem um Aquele, vai um agudinho lá, que tá agudo. chifrinho. Chifrinho. Isso. Esse chifrinho, ele faz esse sinal. Isso, pra lá. Por que eu estou mostrando um sinal com a mão? Alguém sabe me dizer? Inteligência? Ó. Porque o cara fica do lado Ele é músico. do leitor da Torá, ele fica com aquela ferramenta. Tem a. Ele vai tomando a Não, palavra. não. A ferramenta é o iad, é uma mão.
só para acompanhar a leitura. E daí ele Mas o que fica ele falou, não, com a mão. a tua mão? Muitos lugares, hoje já não é tão comum essa prática, porque não tem tantas pessoas escoladas e não é muito difícil, é uma coisa de hábito. A pessoa não tem tempo de preparar a leitura inteira, então uma pessoa fica do lado fazendo esses sinaizinhos. Então eu já estou ensinando para vocês como que é com a mão, no intuito de que vocês aprendam. É mais fácil aprender primeiro a fazer os sinais do que aprender a cantá-los necessariamente. Mas a gente deve pensar que eles estão me dando uma referência de como vai a minha voz. Eu vou ensinar para vocês hoje o Ashkena, não sei se vai dar para fazer ele inteiro, a gente tem que parar já. Mas a gente também vai estudar o Sefa, quem quiser fazer pesquisa no YouTube. Eu vi um hoje muito legal, mas que eu achei um pouco difícil. E eu sei a maioria dos sinais Sefas também, eu vou tentar ensinar, a grosso modo. Por isso que quando... Mas esse símbolo que chama Kadma, ele está em cima do Kadma porque ele chama Kadma. Ou Pashta, que é o mesmo símbolo. Isso é assim, você né? falar de dança, ele fica, ó. Com a mão direita, Kadma ou Pashta. Com a mão direita. O chifrinho é Assim. uma voz que sobe. Então é Kadma, Pashta. Todo mundo. Kadma, Pashta. Bom, não dá nada aqui. Fazer coral do tatu, né? Voz brasileira. Isso é coral, hein? Da cadeira já. Muito bem. Seguimos aí para a quarta palavra, Munar. Qual é o símbolo que ela tem? Eu sempre queria né? saber esse símbolozinho, porque eu nunca queria saber. O L? Nunca soube. Qual? O do Munar? É, esse símbolozinho assim. É um L, né? Ao contrário, né? É isso mesmo. É. Como se fosse um número, né? É a quarta palavra. Quarta palavra. 1, 2, 3. A quarta palavra. Então, esse, tá. Esse Seria a mesma coisa? Não. Ou tem uma diferença? Vou explicar. Munar, geralmente, é algo que prepara para uma melodia. Então, Munar, no caso, não tem nada de especial. Vejam a próxima palavra, Zarka. Zarka. Que é um alho. Ela tem o quê? Uma cobrinha em cima. É o tiozinho. A cobrinha tem uma representação na mão que é assim. Que representa mais ou menos o que a voz vai fazer. Nazarka, 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 Nazarka. Legal. Vamos voltar para o começo. A gente faz 3 vezes o Kadma, Pashta e Pashta, igual. Existe uma diferença, mas nem eu sei direito, então vamos começar sem ela e se um dia a gente tiver apurado o suficiente, a gente consegue chegar na diferença. Vamos junto. Kadma, Pashta, Pashta, Munazarka. Muito bem. É mais ou menos assim que a gente vai preparar a leitura da Torá. Treina uma palavra, treina outra palavra, volta às 3. Porque aí você vai sempre, cada vez vai ser melhor, vai ficar mais E é fácil. o do tipo Pitiu Pio, né? Tinha um peitinho pio. De novo tem um Munar, Munar. e ele prepara para o próximo, qual é o símbolo? É o L ao É contrário. o L ao contrário de novo. O L é o Munar, qual é o símbolo do Segol? O Segol é o Segol lá, é o Xiri. São 3 pontos. O Munar é o L ao contrário, mas a gente não fala muito dele porque ele só é um auxílio. Aqui é o A gente Segol, nem né? faz Ao algum contrário. sinalzinho com a mão normalmente. Se fosse Mas no caso, Fé, Segol, seria Fé. que são os 3 Mas eu acho que pontinhos. deve ser Fé também. Ele não muda, exatamente. Mesmo ao Ele só contrário, ele auxilia. chama Segol. Munar seria Fé Segol. também ou não? Munar seria Fé ou não? Seria o quê? Traduzido seria Fé também ou não? Não. Não? É parecido com o Munar, O né? nome do Ah, símbolo. é, mas não é. Parecido. O Munar Zarkai e o Munar Segol, esses dois símbolos, a cobrinha e os 3 pontinhos, algumas pessoas fazem para cima, cobrinha, 3 pontinhos, Certo. geralmente vêm juntos. Geralmente quando vem a cobrinha, vem os 3 pontinhos. Certo. A exceção é interessante. A única exceção que eu me lembro é quando vem a cobrinha e vem outra cobrinha. E aí, que seria Munar Zarkai.
Munachzarka, Munachzargo. Às vezes a letra também no final é chegada, né? Também dessa... Legal. Eu acho que por hoje a gente vai parar aqui na primeira linha. Porque se começar a desfilar já vai ficar super tarde. Eu prometi pra minha esposa que eu ia terminar às 9 hoje. Sabe porque eu já tava... Eu já não acredito mais nisso. Sabe que eu tava me inspirando? Então vamos. Só para entender, então, a cobrinha aqui e o cegal